Olá, aqui é Isaura Amorim e vamos neste momento dar continuidade às aulas do ciclo da venda, a nossa jornada rumo a aumentar as suas vendas em 200% por meio de 4 ferramentas fantásticas que são as ferramentas do ciclo da venda. Pois bem, no primeiro momento nós aprendemos sobre a abordagem e aprendemos também que ela representa 90% da venda, logo tem que ser olhada com muito carinho. Depois nós aprendemos que a demonstração ela representa 5% da venda. E agora nós vamos aprender sobre o fechamento. E o fechamento ele representa apenas 2,5% da venda. Só que ao fazê-lo bem feito, você com certeza absoluta aumentará as suas vendas em 200%. Aqui nós estamos falando do princípio da pequena diferença. É mais ou menos igual aquela história da corrida de cavalos em São Paulo, há um tempo atrás, onde o cavalo que ficou em segundo lugar, para saber se ele realmente tinha ficado em segundo lugar, teve que analisar a fotografia, que a olhos nus não era possível saber a diferença entre o primeiro que chegou e o segundo lugar. Só que a diferença, apesar de ser tão pequena, para você decidir qual era o cavalo campeão, o primeiro lugar ganhou R$1 milhão e o segundo lugar R$100 mil. Veja, a diferença era tão pequena que não dava para ver a olho nu. Porém, na somatória dos resultados, o campeão ganhou 10 vezes mais. E é isso que faz a diferença no dia a dia. Nós temos que pensar desta forma. Tem coisas que faz diferença pelo princípio da pequena diferença. E no caso do fechamento, apesar de ele representar apenas 2% da sua venda, ele é fundamental no processo da venda. Então vamos ver como funciona? Primeira coisa importante é a gente ficar atento aos erros comuns que todo mundo comete na hora de fechar uma venda. E por que comete? Normalmente porque tem medo, por ter receio, porque é iniciante, etc. e tal. Vamos entender, o primeiro erro é você falar o preço antes da hora. Muitos vendedores, principalmente os iniciantes, na hora do vamos ver, na hora de demonstrar o produto, acaba de mostrar ou nem chega a mostrar, porque a pessoa com quem você está falando diz, olha, faz o seguinte, fala para mim quanto custa, porque se tiver dentro do meu orçamento, a gente fecha negócio, etc. e tal. E a pessoa, ela acaba se envolvendo com essa conversa bacana e acaba falando o preço antes da hora. E aí, sabe qual vai ser a resposta da pessoa para quem ele está tentando mostrar o seu produto, serviço ou ideia? Eu não tenho dinheiro agora, estou revendo as minhas finanças e logo deixa o seu cartão que logo em seguida eu vou entrar em contato contigo. Tudo isso aconteceu por quê? Porque falou o preço antes da hora. Outra coisa importante é perguntar dessa maneira. Vamos fechar agora? Veja, quando você faz esse tipo de pergunta para quem você está mostrando produto, ideia ou serviço, dá ideia de cara de pessoas que não confiam no que está dizendo, dá ideia de insegurança. E quando você comete essa pequena falha aqui, quando você faz essa bendita pergunta, você dá ao seu futuro cliente a possibilidade dele falar não para você. Então é importante que você tome cuidado com esse tipo de pergunta. Você jamais pergunta para alguém que você vai vender alguma coisa se vamos fechar agora. Essa é uma pergunta idiota que não deve ser feita, ok? Então vamos a mais uma. Outros perguntam da seguinte maneira: o senhor quer pensar um pouco? Olha que absurdo. Imagine você que eu vou estar mostrando alguma coisa para alguém e vou perguntar para ele se ele quer pensar um pouco. É o contrário, meu amigo. Eu acabei de mostrar bem, fiz boa abordagem, mostrei um produto ou um serviço ou uma ideia maravilhosa. Agora ele vai comprar com certeza absoluta. É isso que vai acontecer. E não perguntar se quer pensar um pouco. Isso é ideia para vendedores iniciantes, para pessoas que ainda não sabem o que é ser um profissional de vendas, ok? Outra coisa importante, e aqui é uma pergunta absurda, é você chegar para o seu cliente e perguntar: o senhor entendeu tudo sobre o nosso produto? Veja você, como é que eu vou começar um fechamento perguntando para alguém se ele entendeu sobre o meu produto? Nesse momento eu acabei de dizer para ele que ele é burro, né? Que ele não consegue entender o que eu estou falando.
Então veja você, essa é uma pergunta que jamais você pode fazer, mas se mesmo assim você quer se certificar que você está bem, que você está fazendo realmente um bom trabalho e a pessoa vai comprar de você agora, pergunta de outra forma. Seu Joaquim, eu sei que o senhor prestou atenção aí atentamente sobre todas as características do nosso produto, do nosso serviço, da nossa ideia, mas eu quero apenas perguntar ao senhor se eu fui bem claro nas suas perguntas, nas respostas, se não ficou alguma que eu deixei de responder. Veja, desta forma você jogou a responsabilidade para você e com certeza absoluta o outro lá que você vai estar mostrando o produto vai ficar feliz porque você é uma pessoa que sabe conversar e sabe se colocar no seu lugar como um profissional de vendas, ok? Então jamais pergunte para o seu cliente, para o seu entrevistado, se ele entendeu tudo sobre o seu produto, porque desta forma você está dizendo que ele tem capacidade pequena. Tudo bem? Outra coisa importante, todos os vendedores iniciantes faz esse tipo de pergunta é porque tem medo. É porque tem medo do não. O medo do não leva as pessoas a ficar fazendo essas perguntas absurdas na hora de vender. E por que isso acontece? Porque a pessoa, por causa do medo, né? Ela tem medo por quê? Porque ela não conhece, porque ela não tem a informação correta. Medo nada mais é que a sombra alongada da ignorância. Então, daquilo que eu não conheço, eu tenho medo. Então, as pessoas têm medo do desconhecido e, por conta disso, ficam receosas e começam a fazer perguntas que não devem ser feitas. Ok? Vamos continuar aqui. Fechamento, ele tem várias formas de fechamentos. No curso OPVC, ou no livro UPVC, a gente mostra lá pelo menos uns 10 tipos ou mais de fechamentos que você pode utilizar no momento de fazer uma venda. Porém, no caso aqui eu vou mostrar para vocês o fechamento que funciona, que é o melhor de todos, que é aquele que realmente vai fechar 200% das suas vendas. Por quê? Porque o fechamento proativo, a primeira coisa que ele faz é controlar, planejar, organizar e liderar. Então veja você, o seu cliente faz o que você quer que ele faça e não o que ele acha que deve fazer. Na verdade, na cabeça dele ele tem que pensar que ele está comprando, mas na verdade é a gente que vende. E para fazer uma venda bem feita, só existe uma possibilidade, fazendo fechamentos proativos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o objetivo principal do fechamento proativo é você eliminar as objeções dos seus clientes antes mesmo que ele vai proferir, antes mesmo que ele dê para você as objeções, antes mesmo que ele apresente a você as objeções. Então essa é a ideia do fechamento proativo, é você fazer com que o seu cliente não dê para você objeções, ou não façam perguntas ou respostas negativas durante o processo da venda, ok? Esta é a ideia. Pois bem, e quais são as principais objeções que todo cliente dá quando você vai fechar qualquer negócio? Veja, tem dezenas, N tipo de objeção, mas na verdade as principais não passam de 10. E eu vou elencar aqui algumas delas para você, que você já deve ter ouvido com certeza absoluta na sua trajetória de vendas. Então vamos ver quais são. Primeiro, a objeção de não tenho dinheiro agora, né? A maioria dos clientes vai dizer isso para você, não tenho dinheiro agora, e aí você fica com dificuldade para sair desse tipo de objeção, ok? Então essa é a primeira. A segunda, que a maioria das pessoas dão, é deixar o seu cartão. A maioria das pessoas fala, deixa o seu cartão aí que eu vou entrar em contato com você depois, daqui um mês, daqui 2 meses, sei lá. Então veja, essa é a segunda objeção mais frequente. A terceira mais frequente é, vou ver nos meus amigos, né? Primeiro, ou seja, o cara ele vai consultar alguém antes de tomar a decisão. Isso acontece quase sempre, principalmente em empresas que têm sócios. Na verdade, isso é uma jogadinha entre eles, um fala isso e o outro também fala, para poder eliminar o coitado do vendedor, que não é um profissional de vendas. Essa é a ideia. A terceira objeção, vou falar com minha esposa, né? Então, isso aqui acontece quando você vai mostrar alguém para pessoas físicas ou profissional liberal. Esse tipo de profissionais, esse tipo de cliente normalmente vai dar essa desculpa para você. Não faço nada se não for em comum acordo com minha esposa. Você vai ouvir isso sempre. Então, o objetivo do fechamento proativo é eliminar esse tipo de objeção.
A quinta objeção, preciso conversar com os meus sócios, né? Então isso vai acontecer sempre com empresas que têm sócios, né? Lojas ou qualquer outro tipo de empresa. Então essa é a quinta objeção. E a sexta, estou pagando a faculdade do filho, do carro, da esposa. Aqui também são objeções que você vai encontrá-las quando você visitar profissionais liberais. Então eles estão sempre falando esse tipo de coisa para você, e aí o que acontece? Você acaba perdendo a venda por causa desse tipo de objeção. E a sétima e última que eu vou elencar para você hoje é passa o mês que vem, né? Então veja você, as objeções não passam de 10. Foram mencionadas apenas aqui as principais, aquelas que você vai ouvir com mais frequência, né? Então veja você, o objetivo do fechamento proativo é você eliminar todas essas objeções antes mesmo que o cliente vai proferir. Aí você fala assim, como é que eu vou fazer isso, hein, Zal? De que maneira que eu vou eliminar todas essas objeções antes do cara falar não para mim? Então, vamos ver como é que funciona. Existe uma técnica fantástica para você eliminar as objeções, que é o fechamento proativo. O fechamento proativo ele faz duas coisas importantes. Ele, além de fazer a venda, fazer com que você seja 100% efetivo, ele ainda te prepara para o dia seguinte, ok? Para os próximos trabalhos, para que você continue com o sucesso. Então vamos lá, vamos pensar no fechamento proativo. Primeiro, você deve saber quanto custa o seu produto, o seu negócio e a comparação dele com o mercado, né? E aí, na hora de falar do fechamento, na hora de você conduzir, canalizar a pessoa para o fechamento, você vai mostrar para ele a realidade de produtos similares no mercado. Então vamos imaginar que você vai vender um produto, por exemplo, um micro-ondas. Micro-ondas não, porque não custa tudo isso, né? Vamos pegar aí um produto que custa 68 mil reais, por exemplo, na média no mercado, né? Vamos pegar aí uma ideia. Vamos imaginar que você vai comprar, por exemplo, a franquia virtual do Credibônus. Veja, imagine você que a franquia virtual do Credibônus, ela te gera, nos seus primeiros 11 meses de trabalho, você chega no ponto de equilíbrio e você vai conseguir ter o dinheiro de volta. Então veja você, e ela é capaz de te dar uma receita mensal de pelo menos de 10 a 15 mil reais mensais. Este é o retorno financeiro aproximado de uma pessoa que trabalha com o Credibônus da nossa operadora de cartão e que tem uma franquia virtual. Pois bem, um negócio que fatura 15 mil por mês, no mercado, em média, você vai vendê-lo, se você conseguir provar que ele fatura 15 mil por mês, você vai vender 10 vezes mais, essa é a média de mercado, ou seja, 150 mil. Aqui eu falei, vamos imaginar que deveria custar 68 mil reais, baseado em tudo que eu acabei de mostrar, benefício, resultado, etc. e tal. Pois bem, só que hoje não. Hoje, para que o senhor tenha, você vai dizer para o seu cliente, para que o senhor tenha o nosso produto, para que o senhor tenha a nossa franquia virtual, por exemplo, eu preciso apenas de 2 colaborações suas. E quais são as colaborações? A primeira é que tão logo o senhor tenha a nossa franquia, coloca em prática, começa a ver os resultados e o senhor chega a ter certeza absoluta que ela realmente funciona. Neste caso, tudo que é bom para nós vamos recomendar aos nossos amigos, nós vamos falar para os nossos amigos, nós vamos propagar essa ideia, até porque faz bem para o nosso negócio propagar o nosso produto, certo ou não? Então você passa a ser o maior propagandista da nossa empresa. E nesse caso eu posso contar com o senhor, não posso? Ele vai dizer que sim, e você vai estar com um papel e uma prancheta na mão, um papel em branco, e você vai colocar desta forma, ok, na frente dele. Isso aqui é o fator psicológico da venda, ok? Toda vez que ele dá uma resposta positiva e você coloca ok, você está confirmando junto com ele que ele concordou com você no seu pedido. Tudo bem? Na sua colaboração. E vamos então, seu Joaquim, vamos chamar de Joaquim aqui, a segunda colaboração para que o senhor tenha esse produto fantástico que o senhor possa mudar de vida. A segunda colaboração é tão simples quanto a primeira, é que da relação de grandes amigos que o senhor tenha, poderia me indicar uma centena deles. E por que eu falo uma centena? Porque se eu falar 3 direto, ele vai dizer que não tem. Quando eu falo que ele tem uma centena, e aí eu falo que eu só quero 3, aí ele vai achar muito pouco, e aí isso é fantástico e vai funcionar. Agora, por que eu quero só 3 amigos, seu Joaquim? Aqui está o segredo, pessoal, do fechamento proativo. É porque eu quero
três amigos iguais ao Senhor, pessoas que sabem distinguir o joio do trigo, pessoas que sabem o que vale a pena ou não, pessoas que sabem onde investir o seu dinheiro, de que forma investir. Porque tem pessoas, seu Joaquim, que vê um produto como esse, uma ideia como essa, que sabe que vai mudar de vida, só que no final ele tem a coragem de olhar para mim e falar, seu Isauro, é muito bom realmente, mas eu não tenho dinheiro para investir no negócio dele. Na verdade, seu Joaquim, são pessoas que estão sempre inventando uma desculpa, dizendo que não tem dinheiro para investir naquilo que é importante para ele, na vida dele, no crescimento da vida dele. E nós não podemos perder tempo com pessoas que pensam dessa forma. O senhor não concorda? Veja você. Tem outras, então, para que o senhor entenda por que eu só quero 4 amigos especiais escolhidos a dedo, iguais ao senhor. Tem pessoas que dizem, olha, César, é muito bom mesmo, mas eu vou ver nos meus amigos, eu vou ver com a minha esposa, eu vou ver com meus sócios, porque na verdade ele parece um boi de manadas, né? Maria vai com as outras, faz aquilo que os outros fazem, não tem opinião própria para decidir a sua própria vida. E tá cheio de gente como essa por aí, o senhor não concorda? Faz sentido que eu não posso perder tempo para falar de um negócio tão bacana quanto o nosso para uma pessoa desse tipo? Então veja. E tem outros então que falam, estou pagando a conta da casa, do carro, faculdade do teu filho. Na verdade, senhor Joaquim, ele paga a conta do mundo todo. E aí eu pergunto para o senhor, existe alguém bem sucedido na vida que não paga dívida? Todo mundo paga dívida. Agora, nós temos que ter a percepção de saber que para ter sucesso precisa fazer investimento. Quem não faz investimento não chega a lugar nenhum. E é por isso que está cheio de pobre por aí e não é o nosso caso. Por isso que eu quero só 3 amigos especiais, pessoas iguais a gente, que sabem distinguir o joio do trigo, sabem o que vale a pena ou não. E quando tem que tomar uma decisão importante, toma a decisão sozinho, porque sabe que ele que tem que fazer as coisas e não as demais pessoas, porque a maioria das pessoas só serve para desencorajar a gente. O senhor não concorda? Posso contar com o senhor nessas 2 colaborações? Sim, posso. Então coloco aqui na frente. Então o seu Joaquim deveria realmente custar 68 mil ou 150 mil reais, que é o valor de mercado para um produto que tenha o resultado que a gente acabou de falar, mas hoje não, para que o senhor possa fazer parte do nosso negócio e fazer o crescimento dele, que é por meio da amizade e da indicação que a gente cresce, o senhor terá apenas uma taxa simbólica de R$ 5.997. Então, com este valor, o senhor consegue ter todos esses benefícios, ter todo o suporte do Credit Bônus, todo o suporte da escola do Azen também, que faz parte do Credit Bônus, e desta maneira o senhor vai ter, com certeza absoluta, a sua vida transformada, ok? Mas para que isso aconteça de verdade, agora é a hora mais importante do nosso trabalho. Então, seu Joaquim, qual que é o nome completo, por favor? Então veja vocês, pessoal. E agora, assina aqui, por favor. Imagina que eu já preenchi toda a ficha cadastral dele, ok? É desta forma que nós fazemos o fechamento proativo. Ou seja, todas as objeções foram eliminadas antes. Como é que ele vai virar para mim e falar assim, Isauro, não tenho dinheiro? Se eu disse para ele que as pessoas que dão essa desculpa é porque, na verdade, não estão preocupadas com o seu crescimento pessoal. Como é que ele vai dizer para mim que vai falar com um amigo, com um sócio, com a esposa, ou sei lá mais quem? Se eu disse para ele que essas pessoas parecem boi de manadas e faz aquilo que os outros fazem. Como é que ele diz para mim que está pagando conta, etc e tal, faculdade de carro? Se eu disse para ele que na hora de investir, todo mundo tem esse tipo de responsabilidade, mas na hora de investir tem que ser para pessoas que têm visão alongada e que pensa mais à frente, e ele concordou com tudo isso. Então, por isso que ele compra, por isso que meu fechamento proativo é 100% eficiente, ok? Tenho certeza, aí você fala assim, caramba, Isauro, mas como é que você pensou em tudo isso? Esse fechamento foi criado baseado nas minhas 120 mil visitas que eu fiz ao longo da minha carreira de vendas, onde eu consegui vender milhões de reais todos os dias, baseado nesse fechamento. Esse fechamento é poderoso e funciona. E se você aplicar desta forma, vai funcionar bem. Agora, preciso ressaltar uma coisa para você. Esse fechamento só é possível ser feito se todas as demais partes e etapas do ciclo da venda forem feitas muito bem feitas, ok? Portanto, a abordagem tem que ser bem feita, a demonstração tem que ser bem feita, para depois você vir aqui e fazer um fechamento desse. Agora, o trabalho não acaba aqui. Por quê? Você não pediu as 3 indicações? Agora, logo depois que terminou toda a venda, ele já está feliz, já tomou café com você, etc e tal, e agora você vai pegar a indicação dele, dos 3 amigos importantes dele, para que você possa continuar o seu trabalho no dia seguinte, porque você vai com a indicação dele, ok? Só que as indicações precisam ser qualificadas, que é aquela aula que é a 4ª aula do ciclo da venda, que é os nomes referidos. E aí a qualificação dessas indicações
a gente vai aprender na próxima aula, ok? Muito obrigado, que vocês consigam aplicar tudo isso na prática, estudar bastante e fazer dos seus negócios bem-sucedidos e aumentar as suas vendas em até 200%, baseado num programa de vendas bem arquitetado, bem feito e eficiente, ok? Até a próxima aula, muito obrigado e a gente se encontra lá na aula dos nomes referidos. Até mais. Muito obrigado. E aqui está as nossas redes sociais para você entrar lá e ver os nossos vídeos, se inscrever, crescer e fazer parte da nossa comunidade, ok? E aqui está o nosso WhatsApp para que você possa fazer uma pergunta se você quiser. Muito obrigado e até a aula Nomes Referidos.